Flamengo tem o Ayrton Lucas e, para mim, o Ayrton Lucas é mais jogador que o Matias Vinha. Eu considero o Matias Vinha um bom jogador. Bom jogador. Teve uma temporada boa no Palmeiras, não foi espetacular, não. A reposição ao Vinha no Palmeiras, que foi o Piquerez, para mim, deu um acréscimo técnico e tático ao time do Palmeiras. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Uma excelente quinta-feira para você, que você tenha um ótimo dia! Separei mais um vídeo top aqui para você ficar bem informado. Mercado da bola do Mengão, o que será que a imprensa está falando do Flamengo? Cara, estamos chegando perto do Natal. Está próximo o Natal, né, galera? Na próxima segunda-feira aí, dia 25 de dezembro, Natal. Será que o Marcos Braz, o Bruno Espindo e o Landim mandaram segurar as contratações? Estou negociando. Vão anunciar na véspera de Natal. Será que domingo? Presente de Natal? Não sei, cara. Tomara que seja, né? Vamos lá pro vídeo, então? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora! E por falar em Flamengo, o rubro-negro tem alvos importantes no mercado. Olha! Daí o Tite, comandante do técnico do Flamengo, pode ter um novo lateral, o Matias Vinha. Jogando pelo Sassuolo nesta temporada, um jogador com história no Palmeiras. E o Vinha foi para Roma, né? Depois da Roma foi para o Sassuolo. A gente até tem uma tela com os números. Ele passou pelo Bournemouth, foi emprestado primeiro ao Bournemouth e agora ao Sassuolo. Muita gente achou que ele fosse para a Europa e brilharia. Não foi exatamente o que aconteceu, né? Mas no Sassuolo tá bem, ó. 16 jogos, 3 assistências, 68 duelos vencidos, 13 interceptações, 35 desarmes. E você vê aí, primeiro e segundo em vários quesitos, né? Em quesitos importantes ali para um jogador que marca e também apoia, né? Vocês gostam desse nome para repor a saída do Felipe Luiz? Assim, a lateral esquerda é uma posição... E é engraçado falar isso no Brasil, né? Porque durante anos e anos e anos, a gente tinha laterais em profusão, a ponto de craques da posição não conseguirem jogar em seleção brasileira. O Serginho não jogou, que teve aqui no jogo dos craques no Morumbi, né? Não conseguiu jogar em seleção brasileira. O Kleber, que era do Corinthians, outro jogadoraço, também não jogou em seleção brasileira. O Júnior, que era um tremendo lateral, teve que se contentar em ser reserva na seleção do Penta, porque era um cara para ser titular. É porque o Brasil sempre teve laterais muito fortes. Hoje não tem mais. A própria seleção brasileira está com uma dificuldade muito grande. Consequentemente, os clubes brasileiros, quando precisam repor no mercado, sofrem, né? Sofrem. Flamengo tem o Ayrton Lucas e, para mim, o Ayrton Lucas é mais jogador que o Matias Vinha. Eu considero o Matias Vinha um bom jogador. Bom jogador. Teve uma temporada boa no Palmeiras, não foi espetacular, não. A reposição ao Vinha no Palmeiras, que foi o Piquerez, para mim, deu um acréscimo técnico e tático ao time do Palmeiras. O Vinha é titular na seleção uruguaia, né? Como zagueiro. Como zagueiro. Isso eu acho interessante, que o Bielsa vem usando o Matias Vinha como um zagueiro pela esquerda e ele sai com bola, enfim. Eu acho ele um bom jogador. Acho que para ser peça de um elenco do Flamengo, jogar eventualmente, ocupar o espaço que o Felipe Luiz estava ocupando, eu acho interessante. Se ele fosse contratado para ser o titular absoluto da posição, eu teria um pouco mais de cautela. Eu prefiro o Ayrton Lucas em boa forma, em bom momento, mas para compor elenco, e é um compor elenco que vai exigir que jogue bastante, não é só para ser o reserva, mas para essa composição de elenco, eu acho que é um nome de bom nível. A discussão é boa, André. Se tem disputa pela posição titular na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Vinha. Talvez tenha, né? Porque a gente não sabe como que, se o Flamengo realmente contratar o Vinha, como que ele vai treinar, como que ele vai jogar, ele pode chegar e ganhar a posição. E essa competitividade interna é interessante para todo mundo. Mas pensando nos jogadores que a gente conhece, as amostras que a gente tem, as imagens que a gente tem de um e de outro, hoje eu acho que existe uma separação bem clara, titular-reserva, né? Ayrton Lucas, Vinha, se o Vinha de fato for contratado. Mas eu concordo com o Gustavo, é um jogador que tem qualidade. O fato de você ter a impressão, que é a minha também, que ele ia chegar na Europa e ia brilhar, isso não aconteceu, tanto que ele saiu da Roma, foi para o Sassuolo, foi para a Inglaterra, etc. Não significa que ele não possa, num retorno ao Brasil, mostrar um potencial que, quando ele jogava no Palmeiras, a gente conseguia enxergar. Então, aparentemente,
é para compor, para ter uma opção. O Flamengo terá um calendário cheio, vai precisar usar o seu elenco, precisa ter reposição em alto nível. Mas ele pode chegar e disputar essa vaga com o Ayrton Lucas. O André, e de uma forma geral, esse mercado do Flamengo tem Vinha, De La Cruz, aliás, serão 2 uruguaios se juntando ao Arrascaeta, né? Léo Ortiz, talvez Scarpa, quem sabe. Parece bom o mercado do Flamengo até aqui? Parece bom. A renovação do elenco do Flamengo era uma coisa necessária, uma decisão tomada já há algum tempo, né? O chamado núcleo de 2019, que nunca vai ser esquecido, ele foi diminuindo, perdendo importância. Os jogadores agora, muitos, né? Já não estão nem mais, eu acho que são... Quem está lá? O Arrascaeta, tá? O Gabigol, o Everton Ribeiro daquele Gerson jeito. saiu, voltou, o Everton Ribeiro. Meio para frente. Bruno Henrique. Do Gerson para frente. Então, de fato, os fora de série. Do Gerson para trás, não né? tem mais. Então, eu acho que a gente já pode traçar uma linha aí. E em relação às ideias da comissão técnica, que chegou agora no fim de 23, para tentar corrigir esse momento do Flamengo, que não é simples, porque está acontecendo essa transição de jogadores no elenco, dá para entender perfeitamente por que esses jogadores estão sendo ou contratados ou procurados, porque são perfis de jogadores de futebol que agradam ao técnico que hoje dá as cartas no departamento de futebol do Flamengo, que é o Tite. E aí muita gente se pergunta, e o Gabigol, será que pode sair do Flamengo? Será? O novo presidente eleito do Corinthians, o Augusto Melo, voltou a falar sobre essa possibilidade. Esse fala, hein? Tem jogador também deixando o Corinthians. Tudo bem, Augusto Melo voltou a falar sobre Gabigol. Tá aí na sua tela. O Corinthians tem total condição. Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Por que não tentarmos ter uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos 2 lados? Ah, tá. Aí a gente pode até perguntar, peraí, qual é o outro lado? É Flamengo ou o Gabigol? Gabigol que tá querendo. Claro. Seria bom para o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo, se Deus quiser. Botou Deus para fechar como ponto final. Pedir ajuda para quem puder ajudar, né? Entrevista ao Sport TV. Esse cara, ó, é Miguel. E aí, hein? Você acha que há uma possibilidade, Zupac? Porque a multa é altíssima. Quer dizer, o Gabigol tem contrato até o final de 2024. Justo. Né? Mas no meio do ano ele poderia sair... Não, ele poderia assinar um pré-contrato para sair do fim do ano que vem de graça. Isso. Mas isso faria o Flamengo diminuir a multa nesse caso, ele jogaria no Corinthians, se o Corinthians for esse clube com o qual ele vai assinar um pré-contrato, em 25 só. Em 25, Esse ano ele ficaria no Então Flamengo. nós estaríamos falando em um outro período de Natal e Réveillon sobre esse assunto. Não é agora. Mas o Corinthians pode a coisa está um pouco multa. Adiantada. E pode chegar num acordo. Sim, a minha pode. pergunta é, será que o Flamengo baixaria a multa contratual para não correr esse risco? O Corinthians pode pagar a multa do De Bruyne também. É só pagar. Acho que não tem dinheiro para isso. Eu não sei. Não, dinheiro tem, só que se gastar o dinheiro nisso, não tem dinheiro para as outras coisas. Dinheiro para pagar a multa, o Corinthians tem. Só que tem que pagar todo o resto do ano. Esse é o problema. Vai gastar todo o dinheiro do Moscardo para trazer o Gabriel? Faz sentido? Com todas as despesas? Então, assim, é claro que o Corinthians tem o direito de querer o Gabigol e acho que faz sentido que queira. Acho que eu concordo com o presidente eleito, quando ele fala que o Gabriel tem a cara do Corinthians. O Gabriel também acha isso e ele já falou publicamente isso, de propósito ou não. Mas ele sabe disso. Então, assim, nesse conceito de quem tem a cara de quem, seria um match interessante a princípio. O Corinthians tem o direito de tentar, de conversar com o Flamengo, conversar com o Gabriel, tentar compor algo. Eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema não é a iniciativa de o Corinthians querer o Gabriel. Eu acho que o problema, nesse momento, é uma espécie de distorção de realidade que existe para o corintiano. Porque o corintiano que passa o dia ouvindo as declarações do presidente eleito, ele fica com um sorriso de orelha a orelha. Orelha a orelha. Primeiro porque não ia vender o Moscardo e vai contratar o Gabigol, e o Rodrigo Caetano estava muito perto, e ele tem falado... O respeito financeiro que o Corinthians está conquistando com a nova administração. E ele tem falado, e falou de novo ontem lá em Santos, na posse do Marcelo Teixeira, que o Corinthians vai montar um time para brigar, para ganhar tudo. Voltou a falar isso. Então o corintiano que ouve o que o Augusto Melo tem dito por aí, e tem dito bastante, ele fica entusiasmado. Nossa, aí o mesmo corintiano passa pelo portal UOL soltou essa semana uma entrevista muito boa
com o Rosalá Santoro, que é o novo, vai ser o diretor financeiro da gestão Augusto Melo, que não é do mesmo grupo político do Augusto, é de um outro grupo político. Aliás, na minha concepção, o único grupo político que, de fato, apresenta uma oxigenação de ideias no Corinthians, e muito bom que ele faça parte desse novo momento. Mas quem lê a entrevista do novo diretor jurídico financeiro do Corinthians já fica com o pé atrás, porque o discurso é, ok, a gente vai ter dinheiro para investir, mas as coisas não vão mudar da água para o vinho agora. O Corinthians vai voltar a ser um time de fato, né, num patamar financeiro que se espera, talvez daqui umas 2 gestões. Então, já fica assustado. E o mesmo corintiano que passa para o noticiário do Corinthians e vê que, enquanto se fala em Gabigol, Rodrigo Caetano, e tentou contratar o Eric do Atlético Paranaense, e tentou o Maurício do Inter, tem o Hugo contratado pelo Duílio, que veio do Goiás, e tá para fechar o Ranielli, que veio do Cuiabá. E são bons jogadores, mas há uma distorção de realidade entre o que se diz e o que se vê. Então, assim, mais do que tentar ou não o Gabigol, e eu acho que o Corinthians está certo em tentar compor algo para tentar tornar viável o sonho do Gabriel, é preciso equilibrar mais o que se fala e o que se faz. Ou se faz mais e se fala menos, né? Ou consiga fazer algo que sustente o que se diga, porque está incompatível. E essa história de falar demais, a gente sabe que não ajuda numa negociação, né? E falando sobre Gabigol, o diretor de futebol dessa nova gestão, Rubens Gomes, em entrevista à Rádio Bandeirantes agora há pouco, disse que o Corinthians conversa sim com o Gabigol e com o Flamengo. Disse o Rubens Gomes, fizemos uma primeira conversa muito boa. Quer dizer, vai o presidente falar uma coisa, o diretor de futebol no mesmo sentido de que estão se aproximando do Gabigol, André. E aí eu pergunto, isso não é ruim para quem tenta uma negociação? É ruim. Vamos pensar que o Corinthians tem uma sinalização do Gabriel que ele quer ir embora do Flamengo e quer vir jogar no Corinthians. Então vamos pensar que isso aconteceu. Pode ter acontecido, certo? Claro. Não dá para afastar essa possibilidade. Mas, por enquanto, ninguém sabe disso, é uma suposição. Então, vamos imaginar que o Gabriel disse ao Corinthians, eu quero jogar no Corinthians em 2024. O que o Corinthians tem que fazer? Tem que falar com um clube que detém os direitos do Gabriel. É o Flamengo. Tentar um acordo, tentar diminuir a multa, tentar, eventualmente, não precisar pagar a multa. E eu me pergunto se a torcida do Flamengo não vai ficar contrariada e desgostosa com uma decisão dessa. E aí existe a outra parte sobre a qual o Corinthians não tem controle nenhum, que é o que o Flamengo pretende. É possível também que a comissão técnica atual do Flamengo já tenha dito que o Gabriel não é a primeira opção para a posição de centroavante. Aí se passa a falar em um outro problema. O Gabriel na reserva é uma situação que pode ser administrada ou é melhor a gente não passar por isso? Então vamos tentar encontrar uma solução. Eu estou falando tudo no campo da suposição, porque só isso justifica o Corinthians ficar falando há tanto tempo em Gabriel Barbosa. Porque se é uma utopia, se é uma ficção, um desejo, por que não? Se é como o Duílio, o presidente anterior, falou no Neymar, falou no Cristiano Ronaldo, e ele falou mesmo, não sou eu que estou falando. Aí é melhor ficar quieto. Agora, se o Corinthians tem a palavra do Gabriel, quero jogar no Corinthians em 2024, o Corinthians precisa procurar o Flamengo e tentar negociar. Não adianta ficar falando. E o Flamengo precisa concordar. O Flamengo precisa primeiro responder, aparentemente, pelo que disse o diretor de futebol, respondeu. E precisa concordar. O Corinthians não tem nenhuma barganha, nenhuma condição de tirar o Gabriel do Flamengo, a não ser que ele vá lá e pague a multa. É bastante simples, complicado no sentido do volume de dinheiro, fazer isso e deixar de fazer um monte de outras coisas que aparentemente o Corinthians quer fazer. Mas é simples, vai lá, deposita a multa e o Gabriel vai jogar no Corinthians. Fora isso, esperar o pré-contrato, que é na metade do ano, para o Gabriel cumprir o seu acordo com o Flamengo até o fim de 2024. Nós voltaremos a falar nisso lá pelo dia 20 de dezembro de 2024, daqui a um ano. E aí é melhor o Corinthians ficar na dele. Ou então fala com o Flamengo. Um dos problemas do Corinthians não ter ainda um executivo de futebol contratado trabalhando
é para esse tipo de situação também, para traçar estratégia de negociação, porque, assim, todo respeito ao presidente eleito e o Rubão nem nomeado diretor ainda foi, mas possivelmente será a partir da virada do ano. O Rubão trabalhou no Corinthians como diretor de futebol, na época chamava-se vice de futebol, em 2007, lá no ano que o Corinthians caiu, e já faz muito tempo. E o Augusto Melo teve passagem pelas categorias de base, curta, mas não é um cara do mercado. Então, às vezes eu tenho a impressão de que que eles tinham uma ideia do que era o mercado e estão chegando na prática e estão vendo que é um pouco diferente. Então, nesse caso, seria importantíssimo o Corinthians ter, à frente de conversas como essa, um executivo. Ô Zupac, você é um executivo. Neste momento, você foi promovido a executivo. Você gastaria uma bala no Gabigol? Porque é um tiro de canhão. Ou você se preocuparia mais em montar um elenco? Porque o que a gente imagina, assim, se sair negócio, vai ser muito dinheiro para trazer o Gabigol. E o Gabigol sozinho não resolve, não vai tocar o Corinthians para um outro patamar de futebol. Assim, eu não gastaria todo o volume no Gabigol, não gastaria o dinheiro que eu não tenho no Gabigol. Mas eu tentaria compor de alguma forma que fosse viável. Eu acho que é papel do Corinthians tentar fazer o negócio rolar. Porque o Gabriel é um tremendo jogador, o Corinthians ganharia muito com um cara como esse. Tá na mesa a insatisfação do Gabriel em não jogar e a insatisfação dos agentes do Gabriel com o sumiço em relação ao acordo verbal feito para renovação de contrato. Então, tem uma situação aí na mesa que dá para trabalhar. Então, eu entendo que seja papel do Corinthians tentar criar um modelo que para ele funcione, desde que de fato funcione. E isso eu acho que tem que ficar bem claro. Eu só imagino, André, chegando esse namoro com o Gabigol se tornando algo mais sólido, com um projeto, um patrocinador, algo assim. Porque o Corinthians vive com uma situação de dívidas, né? O diretor financeiro, como o Zupac contou agora há pouco, viu isso na mesa, né? A dívida do Corinthians... A dívida do clube é 850 milhões, já baixou, era mais alta, e a dívida do estádio entre 650 e 700 milhões, com a questão da Caixa a resolver. O presidente eleito diz que o Corinthians está para fechar um acordo que pode até quintuplicar o valor pago pelo patrocínio master da camisa. Isso traria algum tipo de receita para ser investido no futebol. É mais uma coisa que foi dita e ainda não foi vista. É preciso, de novo, as coisas acontecerem para a gente enxergar esse projeto, que por enquanto ele é muito mais da boca para fora do que propriamente no papel. E quando a gente fala de eventual patrocinador para trazer jogador, eu lembro do Daniel Alves, que foi um tiro completamente mal dado do São Paulo. Eu também não investiria a maior parte dos recursos que o Corinthians tem para montar um time em 2024 em um jogador só, seja quem for. Então, o Gabriel é um tremendo atacante, não existe a menor dúvida disso, mas eu não comprometeria uma porção tão grande assim daquilo que eu tenho para construir um time de futebol em um jogador só. E uma outra coisa, essa questão do time, do clube, né? Não tem um executivo de futebol, alguém que esteja acostumado a participar de negociações, que esteja atualizado sobre o funcionamento dessas coisas tão importantes hoje. Sempre foram importantes, né? Hoje mais do que nunca. Tudo é regulamentado, o Corinthians não pode não ter um profissional com esse tipo de atuação. Isso é perigoso, porque tem uma situação que é bastante óbvia, né? E aqui não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Mas o Corinthians precisa tomar cuidado. Se daqui a uma semana o Gabriel renova o contrato com o Flamengo, o Corinthians terá sido usado pelo Gabriel para tirar do Flamengo aquilo que ele gostaria. E o Gabriel não estaria fazendo, não terá feito absolutamente nada de errado. Então, um pouco de cautela, como diria Celso Rotti. Lembra dele? Lembro da minha avó também que falava, em boca fechada não entra moça. Eu acho que a avó gostasse do Celso Rotti. Talvez, quem sabe. É um sujeito simpático, um treinador com muita história. Bom, cara, deixa eu voltar na tela aqui, da aspas do Augusto Melo. Vamos lá. Vamos lá então, galera, abrir as aspas aqui para o novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Vamos lá então, abre aspas. Corinthians tem total condição. Gabigol é um grande jogador. Interessa a qualquer clube e tem nossas características. Por que não tentarmos ter uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos
Há interesse dos dois lados. Seria bom para Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo se Deus quiser. Cara, o que você acha disso, pessoal? Eu acho hilário, cara. Eu acho assim que é sem fundamento, cara. O cara não tem preparo nenhum. O cara é muito amador. Com todo respeito ao Augusto Melo, você é amador, cara. Nossa, você só tá metendo os pés pelas mãos. Você começou muito mal a sua gestão no Corinthians, hein? Cara, você está prometendo coisas que não vai conseguir cumprir. É só pegar, cara. Cadê os patrocínios? Cadê? Falou que vai ter mais de 200 milhões de patrocínio, né? Só quero ver. Só quero ver, galera. Tá aí, então. Mesmo se vender, né, a joia do Corinthians, não consegue aí pagar a multa do Gabigol. Lógico, o Gabigol não vai ser vendido pela multa, né? Porque eu acho que ninguém pagaria hoje a multa do Gabigol, 35 milhões de euros. Pelo que ele jogou neste ano, não, ninguém pagaria. Mas isso aí, galera. Trouxe este vídeo aqui do mercado da bola do Flamengo e tivemos aí no meio do vídeo essa belíssima frases do Augusto Melo que sonha com o Gabigol no Corinthians. É isso aí. Sonhar não custa nada, né? Pois é, só que às vezes custa, hein? Tem sonho que custa caro. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui!